Olá, bem-vindos a mais um check-in nesta sexta-feira, onde vamos contar a história de um aventureiro que pegou a sua moto e foi até o Alasca. Mas a história dele começou já em 2000, quando ele foi de moto a primeira vez para o Chile. Luiz Plain está conosco hoje no check-in, então fique com a gente que tem muita história bacana, principalmente para quem gosta muito de moto. Check-in está no ar. Boa noite, está no ar mais um check-in nesta sexta-feira. Nós vamos conhecer a história de Luiz Plain, que é um advogado aqui de Lajeado. Boa noite, seja bem-vindo. Obrigada pela presença, Luiz. Boa noite, Gabriela. Eu que agradeço mais uma oportunidade. Oportunidade essa que a Univates está me oferecendo. E isso é muito bom para divulgar não só esse tipo de turismo-aventura, mas também estimular as outras pessoas para que adotem algo semelhante, o que é possível, é muito interessante. Nossa. E eu que agradeço realmente essa oportunidade aqui de vocês. Que bacana. Bom, o Luiz ele já esteve no Tá em Jogo aqui na TV Univates, mas a gente achou muito pertinente trazer para o check-in, porque a gente sabia que tinha muito mais história para te contar. E esse programa é justamente para isso, para a gente poder transmitir essas experiências e quando tem aventura, eu acho que é mais bacana ainda, né, Luiz? O que tu acha? Com certeza, porque o turismo, aquele tradicional de pegar uma excursão e ficar acompanhando, muitas vezes fazendo algumas coisas que a gente não gostaria muito, ou o que gostaria mais também não é possível, porque a excursão tem que seguir o ritmo deles, né? Não é muito do meu estilo. Eu tenho um estilo mais de viajar sem definir exatamente o dia, a hora que eu vou parar. Mais assim, e a motocicleta me permite isso aí, esse tipo de aventura. Pois é. A minha primeira pergunta é como começou esse teu desejo por motocicleta, assim, por ser motoqueiro ou motociclista, enfim, e a primeira vez que tu pensou, vou ir para fora do país de moto, assim, como é que foi? Em 2000, eu fiz a primeira viagem longa. E sempre foi um desejo, olhava mapas, imaginava o deserto do Atacama, me chamava muita atenção. Moto, eu gosto demais, andar de moto é uma paixão que eu tenho, vamos dizer assim, se considerar como um esporte, seria o meu preferido, né? Mas em 2000, então, me programei para ir numa viagem, a primeira viagem longa, tudo era uma novidade, não sabia o comportamento, o que aconteceria, nada disso, as informações lá em 2000, via internet, eram bem menores diferentes, né? do que hoje. Hoje é mais amplo, se consegue, lança no Google, instantâneo, né, N Luiz? informações. Claro. Naquela época já não era tanto assim. Sim. E essa viagem para mim foi um sucesso. Aprendi muita coisa novas na viagem, a enfrentar a chuva. Tu foste sozinho nessa primeira viagem, isso? Sim, fui sozinho. Um rapaz de Porto Alegre iria junto, mas uma semana antes ele desistiu. E aí, como é que foi quando ele desistiu? Tu pensou, vou desistir também? Passou pela tua cabeça desistir? Não, e isso que eu tento transmitir, porque eu tenho um blog também que eu publico as viagens. Comecei a publicar as viagens em 2008, assim com mais detalhes. Como a gente pode acessar o teu blog? Luiz, com S, plain.blogspot.com. Muito bem. Lançando no Google também não há problema nenhum, lançando o sobrenome Plain. Legal, aí já consegue encontrar. Sempre ele vai buscar e relacionar o blog. Bacana. E ali tem todas as viagens. Muito bem. Então, em 2000, fiz essa primeira viagem, foi novidade, foi sucesso, 5.200, 300 quilômetros mais ou menos. Quanto tempo até o Chile? Te lembra de moto, assim? Essa faz tempo, né? Mas me parece que foram 9 dias entre ida e volta. Nossa. Luiz, nesses 9 dias, do que tu sentiu mais falta, assim, ou foi a dor, o desconforto? Isso aconteceu ou foi o medo do desconhecido, assim? O que mais te chamou a atenção nesses 9 dias percorrendo a estrada, assim? O medo pelo desconhecido é que faz a gente andar de moto. Ter vontade de... É onde tem aquela adrenalina, saber o que não vai acontecer, o que pode acontecer. Então, ficar naquela expectativa, né? A coisa muito certinha, muito regrada,
tira um pouquinho do, vamos chamar, do glamour de uma viagem aventura. Perdão te interromper, quanto tempo tu ficou sem dormir? Não, eu durmo todos os dias de noite. Mas eu digo assim, teve algum período longo, assim, só viajando sem dormir? Não, há uma oportunidade em 2010, eu fiz o que se chama Iron Butt. Traduzindo, seria bunda de ferro. É um organismo internacional que promove e as pessoas, então, eles têm várias classificações. Eu fiz o primeiro, que seriam 1000 milhas em menos de 24 horas. Nossa! E tem umas certas regras, que não pode ficar mais de 2 horas sem andar, não pode parar mais de 2 horas, e tem que fazer toda a comprovação no itinerário que tu realmente fez, que tu então, cumpriu. Nessa oportunidade eu fiz, foi em outubro de 2010, eu fiz o Iron Butt 1000 milhas, que é o primeiro. E daí quanto tempo, assim? Levei 18 horas para fazer 1.623 quilômetros. Nossa, 18 horas. E aí horas realmente não se dorme. Pois é, bastante tempo. Saí 11 da manhã, cheguei em torno de 5 da tarde do outro dia. Então, fiquei a noite toda andando. Sobre esse medo do desconhecido unindo a não dormir, assim, tu fez um planejamento de onde tu pararia para descansar? Nessas viagens normais, mais ou menos eu faço um planejamento. Eu vou andar entre 500, 600, 800 quilômetros, vou ficar naquela cidade. Ah, certo. Agora, nada impede de eu chegar na cidade e seguir adiante se eu estou muito bem, se o sol está alto, porque eu evito andar à noite. Mas se não, paro naquela cidade e vou procurar hotel. Não marco hotel também, vou procurar na hora. Luiz, nunca aconteceu de tu chegar e não ter onde dormir, assim? Já aconteceu, foi a do ano passado. Que foi essa pro Alasca? Não, pro Alasca foi neste ano, né? Foi a do ano... deste ano foi o Alasca. Certo. Né? Agora eu saí em 29 de abril e cheguei em Lajeado 23 de julho. Mas aconteceu uma vez que eu tive que me deslocar mais, foi o ano passado, se não me falha a memória. O ano passado, no retrasado, que eu fui visitar o Dakar e fiz um giro. E daí no retorno eu estava em Buenos Aires. Aí resolvi passar Buenos Aires, vim a Colônia de Sacramento, peguei o Buquebus, e de Buquebus, chegando em Colônia de Sacramento, não tinha hotel vago, e já era à noite, 11 horas da noite, mais ou menos. Então, daí eu segui a próxima cidade, era São José, 110 quilômetros, tocando à noite. É assim. Faz parte. Faz parte. Bom, a gente volta daqui a pouquinho para contar e conhecer mais dessa história do Luiz. Já, já. De volta a Check-in, hoje conversando com o Luiz Plain, que teve uma experiência sensacional, que começou lá no ano de 2000, sempre viajando de moto para fora do país. Que loucura, né? E nós conversávamos no bloco anterior sobre essas tuas peripécias e também sobre os contratempos de viajar de moto para tão longe, né? Nesse ano, então, foste para o Alasca, foi em abril, isso? Saí dia 29 de abril, e aí... até chegar no Alasca, que o ponto final seria o Polo Norte, no último local chamado Prudhoe Bay. É um local de extração de petróleo dos Estados Unidos, né? Nossa, não tem nenhuma atração turística, nada. O objetivo é chegar no final da estrada, completar um ciclo, né? Como foi a tua sensação quando tu chegou, assim, lá? É a sensação do dever cumprido. Que legal. Porque é um alívio saber que alcancei aquele objetivo que eu me propus, quando muitas pessoas vão até próximo ao local e desistem por
alguns fatores, né? Sim, pode acontecer, né? Pode acontecer. Uns vão somente até a entrada do Alasca, outros vão até a cidade, vamos chamar polo central do Alasca, chama-se Fairbanks, e retornam, não vão até o final. Sim. E eu preferi ir até o final porque o emocionante são os últimos 800 quilômetros. Nossa. Porque não há, assim, uma estrutura... deserto mesmo, assim. Como é que é a estrada, Luiz? Desses últimos 800 quilômetros no Alasca, os primeiros 400 ainda têm asfalto. Então é um pouco mais tranquilo, mas em termos de abastecimento, de estrutura, de combustível e hospedagem, é na metade, 400 quilômetros. Num local, eles chamam de cidade, mas ali seriam, não é meia dúzia de casa, é um hotel, um restaurante e um posto de combustível, basicamente, né? É Cold Food. Este fica na metade do caminho, a 400 quilômetros. A partir dali que começa a emoção um pouco maior, porque a maior parte dos 400 quilômetros restantes, deve ser em torno de 300, 350, é estrada de chão. E a gente nunca sabe como estará aquela estrada. Pois é, e aos arredores, assim? É a natureza, é a beleza da natureza. É lagos, rios, montanhas, pinheiros. Fizeste muitos registros? Em termos de fotografia, foram 5.800 fotos. Meu Deus, muita fotografia. Mas dessa aí dá para tirar umas 3.000, mais ou menos. Nossa. Boas. Luiz, esse teu desejo surgiu há mais tempo, né, de ir para o Alasca? Para o Alasca, eu não me recordo exatamente, porque a primeira viagem que eu fiz solo foi ao Chile. Sim. Foi emocionante enxergar o Aconcagua, a maior montanha das Américas. Essa do Alasca também foi sozinho? Na primeira parte, tá. Eu fiz quase todo o trajeto com um colega motociclista, Marcelo, lá de Caçapava do Sul. Né? Só na América Central é que nos deu um contratempo com ele, que nos perdemos, fomos nos encontrar apenas na metade do México. E fomos até o objetivo final, que é Prudhoe Bay. Aí ele retornou um dia antes por um caminho e eu retornei por outro. Muito bem. Bom, voltando a esse desejo, então, como é que foi? Então, nessa ida que eu atravessei a cordilheira a primeira vez, que eu imaginava uma coisa e era totalmente outra, eu imaginava a cordilheira uma coisa perigosa. Não, pelo contrário, é muito tranquilo, é light andar na cordilheira. A diferença de ver e ir, né? É presenciar. Exato. Presenciar é diferente. E no ano seguinte, me parece, 2001, eu estava com a família em Chuí, no Chuí, e apareceu 2 motociclistas. Um deles se chama Gal, e no mesmo hotel ele começou a apresentar fotografias. Eu vi aquelas motos bem carregadas, eu fui puxar conversa. Ele estava retornando do Alasca para completar uma viagem que ele iniciou em Santa Catarina, em Florianópolis, foi até Ushuaia, que é a última cidade chamada Fim do Mundo, e aí foi ao Alasca. Do Alasca estava completando novamente para chegar na Argentina, no Ushuaia. Aquilo me empolgou muito, e aquelas imagens, as fotografias que ele já tinha, e eu deu aquela luzinha assim lá no fundo. Uma coceira, né? Eu disse assim, essa aí talvez um dia eu vou fazer. E realmente, graças a Deus, eu fiz e deu tudo certo, perfeitamente. Muito bem. Já comentaste da tua família, tua esposa, como ela já foi contigo em algum momento para fora do país de moto? Para fora do país, a gente vai até seguido com uma turma, mas isso nem dá para se dizer que é fora do país. Ir até o Uruguai, fazer a volta no Uruguai, é uma coisa mais curta, né? mais simples. Sim. Mas já foi também... Aí de moto, né? Quero dizer. De motocicleta, claro. Nós fomos em 2007, uma viagem pelo Chile e Bariloche, Argentina. Fizemos um giro, uma volta. E depois também fomos a Machu Picchu, em 2011, eu repeti a viagem, aí levei
a esposa junto a Machu Picchu, que foi uma viagem sensacional. Que demais. Ela dirige também? Vocês tinham essa oportunidade de trocar entre carona e Não, direção? ela é só caroneira, só a companheira da carona. Muito bem. Legal. Bom, e com relação às crianças, assim, tu nota que eles também têm esse desejo de viajar, assim, dos teus filhos? Eu tenho 2 filhas, Thaisa e Nathalie. Não são mais crianças ou são? Hoje não. Hoje não. Hoje não. Uma já é mamãe, mora no exterior, mora em Barcelona. E eu sempre incentivo qualquer tipo de viagem, que eu acho que viajar hoje é adquirir cultura, e uma cultura para si, é algo que ninguém vai retirar de ti. Fica na tua lembrança. Verdade. E eu acho que é a coisa mais bem empregada que se tem é viajar. Essa é a minha opinião. Então, eu não posso fazer diferente, a não ser se elas querem viajar, querem fazer alguma coisa diferente, em forma de aventura ou não, apenas incentivar. Incentivar sempre. Muito bem. Esse teu desejo pela aventura surgiu cedo? Eu creio que sim, porque sempre gostei de, quando jovem, guri, acampamento, sempre gostei da natureza, rios, e sempre me chamou isso mais atenção. Não curto muito visitar cidades grandes. Vou, legal, bonito, tal, aquela parte turística. Tá legal, agora vamos pro mato. Isso. Então tá, daqui a pouquinho a gente volta. Com certeza. Check-in volta já já. Estamos de volta no último bloco do check-in, conversando com o Luiz Plain sobre suas aventuras em cima de uma moto. Ele foi até o Alasca nesse ano e recentemente voltou, veio contar a experiência para nós. Mas antes da gente continuar a nossa conversa com ele, eu chamo a Vivi para nos dar suas dicas de intercâmbio. Olá! Todos os semestres, a Univates recebe um grupo de alunos estrangeiros que estudam conosco aqui nos cursos de graduação, normalmente, durante o período de 4 a 5 meses. Nós recebemos alunos oriundos de diversos países e de diversas instituições, todas as instituições parceiras da Univates, para as quais os alunos da Univates também viajam para estudar. Nós recebemos alunos da América do Sul, da Europa e, eventualmente, do Canadá. Os alunos que vêm para cá, eles convivem diariamente com todos os alunos da Univates. Então, a gente gosta de trazer esse tema para a discussão, porque é uma espécie daqueles alunos que ainda estão em dúvida sobre fazer intercâmbio ou não, ou que não vão ter a oportunidade de viajar, também conviver com culturas diferentes e ter um pouquinho daquele intercâmbio sem sair de casa. Ou seja, eu conheço alunos colombianos, argentinos, chilenos, portugueses, alemães, convivo com a cultura deles, auxilio eles a aprenderem o português, auxilio eles em todas as atividades aqui na instituição, aqui na cidade, na região, e vou também aprendendo um pouquinho do que eles têm para ensinar, do que eles têm para dividir com a gente aqui. Então, quando você encontrar um estrangeiro nos corredores, quando você encontrar alguém falando um pouco diferente, um idioma diferente, um sotaque diferente na sua sala de aula, conversa que provavelmente é um aluno intercambista que está totalmente aberto para fazer amizade, para conhecer gente nova e para trocar experiências conosco aqui na cidade. Um abraço e até a próxima. Muito obrigada, Vivi. Voltamos aqui com o Luiz. Sobre o Alasca, então, já que estamos no último bloco e ainda nos resta pouco tempo, o que foi mais impactante, fora chegar ao cume da tua viagem, assim? Eu diria assim, eu atravessei 13 países de motocicleta,
dos 13, 2 países eu atravessei direto porque não me agradaria. Procurei sempre manter a rota pan-americana, que leva até o Alasca, né, com alguns desvios. Honduras e Guatemala que eu passei direto, né, sem dormir. Gostei muito, estava preparado até por haver aqueles receios de segurança, mas pelo contrário, foi espetacular, não tive nenhum problema. Tomei as minhas cautelas, mas não tive nenhum problema. Sim. E dos países aqui da América do Sul, o que me chamou muita atenção foi o Equador. Achei tanto a beleza natural das montanhas, o povo muito educado, a estrada muito boas, o Equador, que por isso que me surpreendeu muito. Nossa, que bacana. E depois, o que eu gostei mesmo foi circular nos Estados Unidos. E tanto é que eu passei por 22 estados americanos, eu circulei por eles, e é o que chamou mais atenção, tanto pela segurança, pelas condições, a infraestrutura, e ali sim eu fiz um pouquinho de turismo, principalmente na volta. Fiz todo aquele centro-oeste americano, cidades famosas, onde personagens famosos dos nossos filmes, né? Eu vivenciei ali aqueles momentos, foi muito legal. Bem. E o Canadá é um país organizado demais, e às vezes assim, um pouquinho de improvisos deve existir, mas o Canadá é muito regrado. Mas beleza, a beleza natural deles é muito grande, só distâncias um pouco longas em termos de cidades. Essa tua trajetória ali pelos Estados Unidos foi também com a moto e depois tu retornou de avião. Isso, como é que foi a tua volta, Luiz? Sim, eu fiz nos Estados Unidos toda a costa oeste, Califórnia, Oregon, Washington, e fiz todo o centro-oeste, os principais locais, Arizona, Nevada, que são, tipo, tem Las Vegas, tem o Grand Canyon, Monument Valley, que isso fica na divisa entre Utah, o estado de Utah e o estado de Arizona, que é o lugar mais impactante que eu tive, foi Monument Valley. Por quê, Luiz? Monument Valley é aquele deserto onde tem aquelas montanhas, aquelas rochas que se sobressaem avermelhadas. Sim. E aquilo ali é uma extensão muito grande, eu achei aquilo espetacular, me senti muito bem lá. Então, assim, em termos de ter gostado de uma imagem, de um local de ter estado, foi Monument Valley. Bacana. Esse eu gostei muito. Bom, e aí a volta, então, como é que foi? Na volta, como eu decidi a não retornar pelo mesmo caminho, porque provavelmente teria problema de ingresso na Guatemala, por uma questão de legislação deles. Daí eu optei em fazer um zigue-zague nos Estados Unidos e ir até Miami. E Miami, sim, despachei a moto até Campinas, São Paulo. Para ser mais rápido. E Campinas para cá, vim rapidinho. Estava em casa já. Bacana. Como fica a saudade de todo esse tempo, assim? O pessoal da tua casa já está acostumado? Já estão acostumados, praticamente todos os anos eu vou. Nunca fico, obviamente, tanto tempo longe. Tá. Mas a internet ajudou a matar um pouco, pelo menos, a saudade. Quase todos os dias fazia contato via internet, quando o hotel que eu ficava disponibilizava. Permitia, né? Porque às vezes não havia condições. Tua próxima aventura vai ser para onde? Já pode nos contar? Mas ao vivo, depois chego em casa eu vou apanhar. Né? Vai apanhar. A esposa não sabe ainda? Não. Então deixa em segredo. Mas então, eu só posso falar para vocês aqui, né? Tá, então tá. Não, brincando assim, ó, se tivesse uma oportunidade por um lugar que eu gostaria muito, mas eu diria que quase impossível, seria a Ásia, a Rússia, a Mongólia ou a África. Isso me chama muita atenção. Muito bem. Gostaria, mas eu diria que é quase impossível. O objetivo meu foi alcançado. E no fim do mundo, que seria a última cidade... Pois é, essa que o teu em relação ao sul, que eu já fui em 2010. Ah, sim. Já fiz essa em 2010. Certo. E agora eu completei as Américas, indo até o último local onde uma estrada permite chegar,
que é em direção ao Polo Norte. Depois é água e gelo, não tem mais nada. Muito bem. Luiz, muito obrigada pela tua participação, obrigada por toda essa experiência compartilhada e esperamos que tu possa fazer novas aventuras e volte aqui para a TV Univates para nos contar. Estarei sempre à disposição e mais uma vez, Gabriela, agradeço a ti essa oportunidade e a Univates, porque um dos objetivos meu não é só viajar em sistema de motoaventura, mas sim de transmitir aquilo que eu estou sentindo para que incentive a outras pessoas, que lendo meu blog, que eles também acham que é possível e realmente é possível e é fácil. Eu tento transmitir exatamente isso aí, o dia a dia que eu passo, seja ele bom, seja ele ruim, para que as pessoas tenham uma noção mais exata do que poderão enfrentar. E aí, criarem a coragem, né? Vendo assim, tua experiência, né? Nossa, isso aqui é bom. Se ele foi, eu também posso ir, né? Exatamente. Não há Obrigada mais uma vez pela tua participação. Bom, e para ti, se por acaso chegou agora, não deixe de conferir o check-in nos nossos horários alternativos, porque a história do Luiz Plain é muito bacana, super motoqueiro que foi para fora do país, conheceu muitos lugares e também confere no blog dele, no Facebook, procura ele lá no Google que tu vai conhecer um pouco mais dessa história. Obrigada mais uma vez. Um forte abraço para ti, para tua família. E vamos aguardar a próxima viagem, então. Vamos ver, vamos ver. Isso aí. Check-in fica por aqui. Um grande abraço e até semana que vem.